Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o cenário político, econômico e corporativo, principalmente aí para você que curte ou trabalha aí no mercado financeiro e gosta de começar o seu dia bem informado. Por isso, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é muito relevante e entregue a cada vez mais pessoas também. Acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF todos os dias aí para acompanhar e consultar a qualquer momento do seu dia. E não esqueça que todos os dias nós estamos então aqui para esse nosso bate-papo matutino. Hoje, dia 16 de junho de 2021, olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado do dia de ontem, apesar de recordes nas bolsas europeias, ou melhor, novos recordes, né? As bolsas europeias vêm acumulando alguns recordes aí durante a semana. E apesar de recordes e perspectivas de alta que nós tínhamos ontem pela manhã, o restante do mundo, né, olhando principalmente para Estados Unidos e Brasil, viveram um dia de bastante oscilação e quedas, obviamente, aí por conta da expectativa em relação ao dia de hoje, né, a super quarta, como é conhecida, onde nós temos definição de taxa de juros aqui no Brasil e também olhando aí para os Estados Unidos. Nós temos lá a decisão do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação a políticas monetárias, recompra de título e também a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E todos esses pronunciamentos aí que acontecem e divulgação da ata do FOMC são a grande expectativa da semana. Por aqui, os investidores continuam, obviamente, monitorando o aumento de casos de Covid e o aumento do número de mortes, que o Brasil já ultrapassa aí as 490 mil mortes aí por conta da Covid-19. Além disso, aí temos a retomada das oitivas aí na CPI da Covid e também crise hídrica e o novo Bolsa Família, que estão aí principalmente aí no radar dos investidores, e a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses temas também no dia de hoje. Uma grande expectativa também, óbvio, pela forma como o Copom irá manter agora a taxa básica de juros, né? Havia uma prerrogativa de um aumento de 0,75 pontos percentuais desde a última reunião do Copom, e agora aí os especialistas se dividem principalmente aí olhando no cenário se essa taxa será mantida em 0,75 pontos percentuais, esse aumento, ou se teremos um aumento maior, principalmente aí para conter a inflação que acaba subindo ainda mais aí no Brasil, e esse mês de maio aí viemos aí com 0,83% de inflação. Olhando aí para cenário estrangeiro, lá nos Estados Unidos a perspectiva basicamente é a mesma, óbvio aí com uma manutenção em relação à taxa de juros entre 0 e 0,25% ao ano, nenhuma grande expectativa em relação a mudanças também, mas obviamente qualquer sinalização futura do Fed em relação a possíveis ajustes, deve aí mexer com a economia norte-americana e automaticamente com a economia mundial, principalmente porque isso mexeria aí com os incentivos monetários e fiscais, principalmente aí para a retomada econômica pós-pandemia. Com tudo isso, ainda assim tivemos um dia com bastante oscilação, né? Mesmo ontem com divulgação aí de vendas no varejo lá nos Estados Unidos que vieram abaixo da expectativa, uma queda maior do que era imaginado, e também outros indicadores que acabaram desestimulando investidores no dia de ontem. Como eu falei, os preços do produtor vieram acima do esperado, e isso mexe automaticamente com a perspectiva de inflação lá para os Estados Unidos, algo que já é uma preocupação a nível global.
também para investidores que acreditam mais facilmente em uma possível mudança futura na perspectiva do Fed, o Federal Reserve, por conta dessa inflação que pode continuar subindo. E a notícia positiva para equilibrar um pouquinho foi a produção industrial dos Estados Unidos, que ela veio um pouco acima daquilo que se imaginava, e isso ajudou a equilibrar um pouquinho o mercado no dia de ontem. E a Europa, olhando aí principalmente aí, mesmo em meio a recordes, ela também se preocupa com definições do Fed e também com a possibilidade de inflação, não somente aí nos Estados Unidos, mas em diversos países da Europa, que já é uma realidade, e tudo isso aí está no radar geral dos investidores. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, nós tivemos ontem, dia 15, o índice Bovespa fechando em queda de 0,09% a 130.091. A queda a princípio seria maior, mas ao final do dia, principalmente aí, as altas no petróleo, né, fizeram com que Petrobras tivesse um volume um pouco maior e automaticamente aí segurasse um pouco essa queda do índice Ibovespa. O dólar veio aí com uma nova queda aí de 0,47%, voltando ao patamar de R$ 5,04. Enquanto olhamos aí para as bolsas internacionais, a Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, caiu 0,71 a 14.072 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,20% a 4.246 pontos e Dow Jones caindo 0,27 a 34.299 pontos. Esse foi o fechamento aí de ontem, dia 15. Já indo para a Europa, o euro aí teve uma leve alta, fechando a cotação aí a R$ 6,16, e as bolsas de forma geral, o DAX na Alemanha fechando a 15.729 pontos, alta de 0,36 e marcando aí novos recordes. A França subindo 0,35 a 6.639 pontos e o Reino Unido aí a 7.172 pontos, uma alta de 0,36% também no dia de ontem. Quando olhamos aí para a Ásia, né? Ontem tivemos aí a China que reabriu o mercado após o feriado da segunda-feira e fechou em queda de 0,86% a 14.673 pontos, e o Japão fechando aí a 29.393 pontos, uma alta de 0,16 no dia de ontem. Olhando aí para o cenário de cripto, que tem se mantido oscilando aí bastante também nas últimas semanas, entre altas e baixas. O Bitcoin ontem caiu 1,42% e o Ethereum uma queda de 2,32%. E olhando aí para petróleo futuro, esse sim continua em alta. O Brent ontem foi negociado aí a $74,47 o barril, a negociação de petróleo futuro, e o WTI a $72,63 o barril. Inclusive, alguns traders já falam aí e apostam numa perspectiva de continuidade, óbvio, talvez até um exagero, mas já escutei traders falando aí num futuro aí de o barril de petróleo chegando próximo dos $100. Óbvio, nada é impossível, né? Mas a gente vê principalmente aí esse aumento aí do petróleo voltando com a retomada econômica. E, obviamente, a tendência é de que tudo isso se estabilize em breve, principalmente aí com a liberação e a vacinação em massa da população. Índice S&P 500 VIX, que a gente sempre fala aqui também, ontem sofreu nova alta por conta dessa oscilação no mercado de ações norte-americano e principalmente aí, olhando aí para essa preocupação de alguma possível aumento na taxa de juros, o que levaria automaticamente a ter muitas pessoas saindo do mercado de renda variável. E ontem o índice VIX então fechou a 17,02 pontos, alta de 3,84%. Metais futuro, nós tivemos aí ontem o ouro chegando a $1.857,45 a onça.
Alumínio futuro chegando a 2.461 dólares e 75 cents a tonelada, e o ferro refinado chegando ontem aí a 213 dólares e 96 cents a tonelada, negociação futura de metais. Entre as principais altas do índice Ibovespa, ontem nós tivemos aí Sula 11, que subiu 4,83% a R$ 35,33. Prio 3, né, PetroRio, aproveitando também aí o momento de alta da commodity, do petróleo, subindo 3,61% e voltando à casa dos R$ 20, R$ 20,08 o fechamento da cotação. Ecor 3, Eco Rodovias, subindo 3,30% a R$ 13,43. BPAC 11, BTG Pactual, chegando aí a R$ 122,03, uma alta de 3,01% no pregão de ontem. E fechamos aí as principais altas com BRFS 3, que subiu ontem 2,76% e chega aí a R$ 30,07. Já entre as principais baixas, nós temos BID11, Banco Inter, caindo 2,73% a R$ 62,35. Azul 4 caindo 2,66%, chegando à cotação de R$ 46,43. HGTX3, que é loja Zering, caindo 2,53% a R$ 34,55. Localweb LWSA3 caindo 2,50%, chegando aí a R$ 26,06. E Vale, que caiu ontem também 1,95%, chegando aí a R$ 111,50 a cotação ao final do pregão aí do dia 15, dia de ontem. Hoje, olhando aí para nossa agenda de indicadores, muito importante alguns indicadores, temos o fluxo cambial estrangeiro, principalmente olhando aí para a realidade aí dos investidores que têm olhado bastante aí para o Brasil desde o final do mês de maio. E óbvio, a tão esperada reunião do Copom, né, onde teremos divulgado aí após as 18 horas, por volta de 18h30, sempre é divulgado aí a taxa Selic, então, que terá validade aí a partir do dia de hoje, né. Como já falamos, existe aí uma discussão se haverá aqueles 0,75 pontos percentuais que foi falado na última reunião. Alguns especialistas já imaginam essa alta aí na casa de 1 ponto percentual, e obviamente ainda muitas outras possibilidades podem ocorrer, né? Uma alta menor, uma manutenção, apesar de ser mais difícil essa manutenção da atual taxa de juros, ou até mesmo uma alta ainda maior. Então vale a pena ficar de olho nas notícias no dia de hoje. Olhando já cenário internacional, hoje nós temos aí a divulgação do IPC e IPP lá no Reino Unido, é o índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor. Inclusive o índice de preços ao consumidor já foi divulgado, e essa taxa de inflação então no Reino Unido é a mais alta aí dos últimos 2 anos, né? Então voltando àquela situação daquela preocupação que diversos países da Europa e óbvio diversos países do mundo têm em relação ao aumento aí da inflação, e isso pode levar bancos centrais ao redor do mundo a mexer com a taxa de juros para conter então essa inflação, que pode aí se propagar para outros locais e também obviamente aí para o Brasil. Hoje nós temos também divulgação da produção industrial e vendas no varejo lá na China, a divulgação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, taxa de juros nos Estados Unidos, né, que é também a reunião lá em relação ao Fed, né, ao Federal Reserve, e a ata da reunião do FOMC, que vai falar um pouquinho sobre essas projeções econômicas do FOMC lá nos Estados Unidos e essa perspectiva aí, onde eles podem dar um norteador se em breve aí se planeja mexer em relação à taxa de juros ou recompra de títulos, mexer de alguma forma em relação às políticas monetárias, que nesse momento aí são expansionistas e visam aí a retomada econômica, retomada de emprego e renda. Tudo isso deve ficar no radar aí durante
todo o dia. Olhando um pouquinho aí para cenário político, a CPI da Covid ouviu ontem o ex-secretário de Saúde do Amazonas, que contradiz aí em seu depoimento algumas falas do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a crise, né, a falta de oxigênio lá em Manaus no início desse ano, e aonde o ex-secretário de Saúde do Amazonas disse que 3 dias antes da crise o Pazuello já estava sabendo, e agora, obviamente, aí voltam aquela questão das contradições que terão que ser avaliadas pela CPI. O Wilson Witzel, né, apesar de não ser obrigado a depor, o STF havia permitido que ele não fosse depor, inclusive ele não tem a obrigação de compromisso com a verdade, ele não precisa assumir esse compromisso. Até é interessante num depoimento você ser permitido aí não assumir compromisso com a verdade, né? Mas de qualquer forma, o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, disse que mesmo sem ter a obrigatoriedade de ir até a CPI da Covid, ele vai depor, vai ser ouvido então no dia de hoje, provavelmente aí na CPI da Covid. O Supremo Tribunal Federal irá discutir alguns critérios para quebra de sigilo aí na CPI. Já foram diversas solicitações de quebra de sigilo, cerca de 14 pedidos aí para que não houvesse quebra de sigilo também, e automaticamente isso começa a causar uma demanda ainda maior para o Supremo Tribunal Federal por conta desses pedidos de abertura ou contrários à abertura de sigilo aí de pessoas ouvidas na CPI. Então o STF aí define que ele vai discutir e criar alguns critérios aí para permitir ou não esse pedido aí de quebra de sigilo aí por parte da CPI da Covid, e quem sabe isso aí se transforma em uma jurisprudência não só para essa, mas para outras CPIs, sempre olhando, né, que o Brasil é um dos poucos lugares no mundo em que tão facilmente se acessa a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal. Olhando para outros países, a carga sobre a Suprema Corte, sobre os Supremos Tribunais Federais, ela é bem menor. São poucos os casos aí que chegam para julgamento até a Corte Máxima em outros locais do mundo. Continuando aqui, os senadores devem incluir novas mudanças na medida provisória da Eletrobras, que visa aí a desestatização e futura possibilidade de privatização da companhia. Lembrando, já houveram várias mudanças na Câmara. Ontem falávamos aí que o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, alertava sobre possibilidade de algumas mudanças e que a MP teria que voltar então para ser votada novamente na Câmara, e outros senadores agora dizem que deve haver mudanças ainda maiores. A gente não sabe aí de todos esses detalhes, mas provavelmente devam atrasar então toda essa MP em relação à Eletrobras, e isso mexe com o mercado. Ontem, em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro falou aí sobre os reajustes e sobre o novo Bolsa Família, né, os novos programas aí que estão sendo estudados pela equipe econômica, e o presidente Jair Bolsonaro falou que a média do novo Bolsa Família para 2022 deve ficar em R$300, bem acima da expectativa que era colocado aí pela equipe econômica, que era de chegar aí no máximo a R$250, e inclusive alguns especialistas já têm dito aí que não há espaço no orçamento para chegarmos então a esse valor de R$300, aí ficar dentro do teto de gastos com o Bolsa Família. Óbvio, agora é um trabalho para a equipe econômica, e isso deve impactar, obviamente, aí no cenário como um todo. Não sabemos se será mantido essa ideia de R$300. A justificativa do presidente Jair Bolsonaro é, obviamente, o aumento de preços, o aumento da inflação, o INPC também aí que subiu bastante aí no último 2020 e esse ano também, e a perspectiva então desse aumento hoje é em torno de R$190. O Bolsa Família ele aumentaria aí cerca de 50, um pouco mais de 50% com esse reajuste, e o discurso do presidente Jair Bolsonaro vem nesse sentido de acompanhar então um pouco aí da inflação.
O Senado entrou na pauta do Senado, então, um novo refis para empresa, né, os programas aí para refinanciamento aí de dívidas de empresas. Isso deve beneficiar principalmente agora micro e pequenas empresas. Isso entrou na pauta. Já houve um programa anterior em relação ao refis e agora está tendo o novo refis, né, inclusive algumas discussões nesse sentido, principalmente aí pelo fato de o Brasil sempre ir prorrogando alguns desses refinanciamentos. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, o Bank of America, né, o BOFA, afirmou que o Brasil está mais atrativo para investimento, né, colocando obviamente aí no radar de investidores internacionais o Brasil, principalmente aí quando olhamos para a América do Sul, América Latina. Uma das meninas dos olhos sempre era o Chile, né, até pela sua estabilidade econômica um pouco maior do que a estabilidade econômica e política brasileira, mas a mudança nesse perfil, olhando aí principalmente aí para o momento em que o Brasil vive, reduzindo a questão de risco fiscal, apesar, obviamente, aí de um risco político maior e uma situação de eleição próxima, o Bank of America afirma então aí que está extremamente atrativo, inclusive aí recomendando alguns investimentos, olhando aí principalmente para a Bolsa Brasileira. E aí já entramos no próximo ponto, que com as últimas altas e com essa lateralização aí já na casa dos 130 mil pontos, uma perspectiva aí de ampliação desses números do índice Ibovespa, alguns especialistas já colocam ainda esse ano o índice aí na casa dos 140 mil pontos, o que seria aí até um pouco acima da expectativa aí que foi criada lá no final do ano passado, início desse ano, quando vivíamos também um bom momento aí em relação aí a perspectiva de retomada e de crescimento da Bolsa. Contas de luz devem ficar mais caras em até 5% aí por conta dos reajustes aí de bandeira vermelha, né? E bandeira vermelha 2, toda a crise hídrica que nós estamos vivendo no Brasil. Então, a partir de 2022, a média aí de 5% mais altas, então, a conta de luz dos brasileiros. E a Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou por mais 3 meses, ou seja, até setembro, a proibição aí de que as distribuidoras efetuem cortes por inadimplência, né? Lá no início do ano, mês de março, se não me falha a memória, foi aprovado pela ANEEL, desculpa, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, a proibição de cortes aí por inadimplência, principalmente aí por conta da pandemia da Covid-19, das medidas restritivas e de muitas pessoas que haviam perdido emprego. Então isso automaticamente aí poderia levar aí pessoas a terem essa inadimplência, e agora então foi prorrogada essa proibição até setembro. Vale lembrar que as pessoas não estão aí desobrigadas do pagamento, mas o corte ele não pode acontecer então agora até setembro desse ano, setembro de 2021, e posterior a isso aí as pessoas que tenham qualquer débito, elas devem procurar as distribuidoras e renegociar, então elas não ficam aí livres desse pagamento, apenas nesse momento aí não permitindo o corte. A agência de risco Fitch elevou a perspectiva de PIB global para acima de 6% em 2021, principalmente então acreditando aí nessa retomada econômica mais forte, principalmente aí com vacinação e imunização em massa, o que com certeza vai gerar aí liberdade para que as pessoas possam voltar à vida normal e voltem então a consumir, aonde com certeza teremos um volume de serviços também muito maior. E essa perspectiva então vem de encontro àquilo que tem acontecido também no Brasil e em outros lugares do mundo, com essa perspectiva aí de melhora em relação ao PIB. E a Câmara dos Deputados ela aprovou o projeto para que indústrias veterinárias possam produzir a vacina contra a Covid-19. Se você nos acompanha aqui há mais tempo, a gente já falou um pouquinho sobre isso algum tempo atrás, principalmente aí no intuito de termos mais vacinas, de acelerar o processo de imunização, ou foi indicado um projeto, uma medida provisória ali
para que a indústria veterinária pudesse aí fazer invase das vacinas, assim como o Instituto Fiocruz, o Butantan acabam fazendo, e outras indústrias também auxiliariam nesse sentido, óbvio com supervisão e seguindo algumas normas específicas da Anvisa, para que fosse feito também em ambiente aí onde é produzido medicamento veterinário, e agora foi aprovado, óbvio ainda depende da aprovação no Senado, mas é um ganho nesse sentido, principalmente aí porque o Brasil, através do Instituto Fiocruz, nesse momento, tem estudado ali e deve em breve começar a produzir o IFA, né, que é o composto para a produção da vacina. E aí as indústrias veterinárias também poderiam, além de fazer o invase, fazer essa produção, o que nós teríamos um ganho de escala muito grande para a produção de vacina e quem sabe aí acelerarmos a vacinação completa da população brasileira. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, as exportações de piso cerâmica bateram recordes aí no ano de 2021. Nesse ano aí já temos um crescimento de mais de 48%, cerca de 50% em relação ao ano de 2020. É setor que vem crescendo bastante. Lembrando, a gente sempre ressalta, isso não é recomendação de compra, apenas notícias, né? E alguns setores, obviamente, eles se destacam e esse é um dos setores aí que tem se destacado aí nesse primeiro semestre de 2021. A Petz, empresa que abriu o capital na bolsa, né, fez IPO no ano passado, continua aí o seu programa de expansão, né, gerando aí cada vez mais escala, chegando a cada vez mais locais, e agora ela chegou à região norte do país, mantendo então a sua perspectiva de novas lojas aí e alcançar um território nacional ainda maior. Ontem, o irmão do Eike Batista e outras 7 pessoas foram condenadas aí pela CVM por insider trading, né, que é o uso de informação privilegiada em negociação de ações da CCX Carvão Colômbia. O detalhe é que essa acusação é lá de 2013, né, não é algo tão recente. Esse acaba sendo um dos problemas, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão aí, de muita gente utilizando no Brasil informação privilegiada, ganhando dinheiro e muita coisa acaba em pizza, ou quando há condenações, como nesse caso aí de Lars Batista, que é o irmão do Eike Batista, ele acaba levando aí um bom tempo, né? Nós tínhamos aí desde 2013, estamos falando aí de praticamente 8 anos depois essa condenação. O irmão do Eike foi multado então em R$ 44.755,80, 2 vezes os ganhos obtidos na época aí dessas negociações. Como eu falei, foram mais 7 acusados que foram condenados e as multas aí ultrapassam os 3 milhões de reais. Obviamente, né, que bom que pelo menos houve essa condenação, mas precisamos aí o quanto antes ter essa realidade aí mais acelerada aí para impedir e principalmente proteger o pequeno investidor na Bolsa Brasileira, que é o papel da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O presidente Jair Bolsonaro, ele vetou a parte do texto ali onde permitia que as plataformas de streaming, né, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, entre outros, não precisariam pagar o Condecine, né? E agora elas perdem então essa possibilidade, essa renúncia fiscal não vai existir aí por parte do governo, obviamente até olhando para um momento em que o governo precisa arrecadar, e esse imposto aí, o Condecine, é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Então, Netflix, Disney Plus e Amazon Prime, nesse primeiro momento aí, não terão mais essa liberdade ali de não pagamento do Condecine. Isso automaticamente acaba facilitando, por um lado, aí, para o governo em relação à arrecadação,
e pode gerar um peso maior no bolso do consumidor. Óbvio que com o aumento aí das plataformas também aumenta aí no Brasil a quantidade de concorrentes e tudo isso também pode ao final aí manter o preço ou até termos um preço mais atrativo dessas plataformas. A Minerva BIF3, né, como é negociada na Bolsa Brasileira, aprovou então aumento de capital e em breve aí devemos ter divulgação. Isso foi homologado aí no dia de ontem, essa possibilidade, e a ideia é uma manutenção aí, ou melhor, um aumento pequeno em relação aí à ideia de número de ações. O aumento aí será de cerca de 27.915, aí uma emissão de pouco mais de 5.000 novas ações ordinárias, né, num preço aí em média de R$ 5,39. Lembrando, Minerva aí teve fortes altas, né, é uma das principais processadoras de proteína animal também, e ressaltando, não é recomendação de compra, apenas também mais uma notícia que temos aqui, visto que inclusive nós estamos aí em um momento de bastante briga nesse cenário de proteína animal, com Marfrig, JBS, BRF e Minerva agora aumentando o capital, todas as empresas vivendo um bom momento devido também ao preço da carne e também às exportações, que acabam sendo um foco muito grande de muitas empresas, não sendo diferente aí o caso de Minerva. Agora já são 6h24 da manhã, começamos um pouquinho mais tarde hoje o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, mas vamos falar sobre abertura e fechamento de mercado para finalizarmos. Já temos as bolsas asiáticas fechadas nesse momento, a China teve nova queda, caindo 2,57% a bolsa da China, chegando aí a 14.295 pontos. E olhando aí para o Japão, também fechou em queda aí de 0,51% a 29.291 pontos, fechamento então da Ásia nessa manhã do dia 16. Olhando aí a abertura já de mercado, muita expectativa, como nós já falamos, e nesse momento aí o DAX na Alemanha cai 0,30%. Lembrando, o DAX atingiu novamente aí altas históricas, né? O CAC na França caindo nesse momento 0,02, então lateralizando, da mesma forma como acontece no Reino Unido, uma lateralização, mas o Reino Unido nesse momento uma lateralização positiva de 0,04% de alta. Pré-market dos Estados Unidos aí traz o índice Dow Jones caindo 0,22%, S&P 500 caindo 0,08% e apenas Nasdaq numa lateralização positiva, subindo 0,05%. Essa é a perspectiva olhando agora 6h25 da manhã. Obviamente, muita realização pode acontecer, principalmente na Europa, por conta aí das bolsas alcançarem, em sua maioria, suas altas históricas, suas máximas históricas. Muita realização pode acontecer nesse sentido, mas também muita expectativa em torno aí das definições do Fed lá nos Estados Unidos e a ata do FOMC, e principalmente após a reunião ali, definição sobre taxa de juros, política monetária, o discurso aí do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que com certeza aí deve trazer um pouco da perspectiva aí que o governo norte-americano e o Banco Central norte-americano tem em relação à manutenção de estímulos econômicos. Sem uma definição definitiva, o Brasil também deve oscilar bastante, aguardando aí também as notícias da super quarta lá nos Estados Unidos, e ao final do dia toda a expectativa em torno também aqui da taxa de juros no Brasil. Mercado é soberano, mas de forma geral a Bolsa Brasileira, índice Bovespa, deve seguir novamente aí as bolsas norte-americanas, o mercado internacional, obviamente havendo a possibilidade de noticiário interno ou externo trazer um descolamento do índice Bovespa em relação às bolsas internacionais. Dentro dessa perspectiva, conforme as coisas aconteçam,
podemos perder os 130 mil pontos já alcançado, ou quem sabe aí já mirar 131 mil pontos, e como alguns especialistas já falam, quem sabe voltarmos a pensar em 135 mil, 140 mil pontos aí até o final desse ano. Obrigado pela sua companhia. Continua conosco aqui, deixa seu like. Todos os dias, a partir das 5h50, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado e as principais notícias aí que podem impactar o mercado, o seu dia a dia. Um abraço e até amanhã.